Eu já estou aqui no estúdio com o Dr. Danilo Campos. Ele é infectologista do Hospital São José, um hospital referência em todo o governo, porque é um hospital famoso e bem conhecido como eficiente, que trata do problema de dengue e outros tipos de patologia. Dr. Danilo, ele é muito famoso na área e vem nos tirar essa dúvida. Dr. Danilo, prazer, olá, prazer é muito obrigado pela sua presença. Imagina, um prazer. Vamos lá conversar sobre esse tema de dengue? Doutor Danilo, essa história, a dengue só é transmissível pelo mosquito ou é como gripe, através de outros objetos de pessoas que estão com dengue, é possível a pessoa pegar a dengue? A única forma de transmissão do dengue ocorre através da picada do mosquito o Aedes aegypti entre uma pessoa infectada e outra. Não existe a transmissão direta entre duas pessoas, uma pessoa com dengue e outra pessoa sem dengue, como ocorre, por exemplo, nos resfriados, na conjuntivite ou mesmo na gripe. Isso aí é esclarecedor, porque muita gente ainda insiste que a dengue é transmissível depois que uma pessoa está infectada. Então, nada como um especialista explicando, né? Doutor, e a gripe forte, a virose e a dengue ficam bem parecidas, né? Então, como identificar o que tem nessas outras doenças que não tem na dengue, que dá para identificar? Muito bem. O dengue, apesar de ter sintomas comuns a várias outras doenças, ele tem uma característica bem peculiar. Ele causa dor de cabeça, muita dor no corpo, dor nos olhos, mas ele não costuma causar sintomas respiratórios. Então o paciente ele não costuma ter tosse, não costuma ter coriza, não costuma ter dor de garganta, que são sintomas que a gente vê mais comumente na gripe. E na virose, né? Sim. E aí, qual é o sintoma mais forte que dá no dengue? A principal queixa dos pacientes com dengue, na verdade, são a febre que é alta, normalmente de início bastante súbito. Muitas vezes o paciente descreve até a hora que iniciou a doença e a dor no corpo. Quer dizer que é uma doença que chega de uma vez. Ela Sim. não chega lentamente como uma gripe, como outra patologia desse tipo, né? Ela tem um início tão súbito que o paciente pode dizer a hora que começou a doença. E o que a pessoa não deve tomar de medicação em caso de suspeita? É importante que o paciente evite qualquer tipo de medicação contendo ácido acetil salicílico. Essa é a única medicação que está formalmente contraindicada nos pacientes com dengue. É possível ter o alívio dos sintomas com o uso de paracetamol ou até mesmo de pirona para as pessoas que não forem alérgicas a essa substância. O senhor pode explicar quais são esses remédios que são proibidos, assim, para quem está com dengue? O ácido acetil salicílico, ele é a medicação que está presente, por exemplo, no AS, mas ele também encontra-se na composição de várias outras medicações. Então, se você faz uso de alguma medicação de uso crônico, é importante que você leia a bula da medicação e confira a composição da medicação que você está tomando. Qual é a medicação que é aconselhável para quem está com dengue? A principal medicação do dengue, a que realmente evita grandes complicações no dengue, é água, é líquido. O principal tratamento do dengue é uma boa hidratação. Nós podemos usar medicações para aliviar os sintomas, utilizar paracetamol ou dipirona para quem está se queixando de dores ou febres, metoclopramida para pacientes que estão com queixa de vômitos. Mas o principal tratamento do dengue é uma boa hidratação. Doutor, tudo bem, a água é boa, né? É uma boa medicação natural, mas no caso, assim, existe alguma possibilidade de crianças ter convulsões com a dengue ou não? É aconselhável o Tilenol mesmo ou é melhor nada? É uma preocupação que é bastante importante, especialmente em crianças pequenas. As crianças pequenas elas têm uma propensão, um risco maior de desenvolver crises convulsivas mediante um aumento muito rápido da temperatura. Então, o uso de medicações para o controle da febre é especialmente importante para as crianças pequenas, para evitar esse tipo de complicação.
Então, no caso de crianças, é altamente aconselhado. Sim. O adulto já pode até deixar na água mesmo, no suco, né? Sim, é importante utilizar essas medicações para o alívio dos sintomas, mas essas medicações que aliviam os sintomas não alteram, não impedem o dengue de complicar. O que impede o dengue de ter maiores complicações é uma boa hidratação. Doutor, e existe quantos tipos de dengue? Nós temos 4 tipos de vírus de dengue. Então, eu posso dizer que hoje é possível, em Fortaleza, você ter 4 episódios de dengue durante toda a sua vida. Entretanto, há o que se chama de dengue clássico e dengue hemorrágico, que é uma ideia que está sendo cada vez menos utilizada pelos médicos, especialmente no Brasil. É uma classificação que está sendo bastante contestada por passar uma noção de que você tem uma forma de dengue que não é grave, que seria o dengue clássico, e uma forma grave, que seria o dengue hemorrágico. E é uma situação que nós não vivemos no dia a dia. E quando a pessoa sente que já vai logo direto lá no Hospital São José, como proceder, doutor? É importante que, de início, não procure o Hospital São José. O Hospital São José é um hospital que ele está destinado para os pacientes com os casos mais graves de dengue, que precisam de um tempo maior de atendimento. Se todos os pacientes com dengue procurarem o Hospital São José, vai acontecer que nós não vamos conseguir atender os pacientes graves. É importante que, uma vez sob suspeita de dengue, procure inicialmente ou o posto de saúde ou algum hospital da rede secundária de saúde, como os Frotinhas e Gonzaguinhas. E, se houver necessidade, desses locais será encaminhado para o Hospital São José. Em quanto tempo é identificado que a pessoa está com dengue? A pessoa chega sentindo todos aqueles sintomas. Um simples exame de consultório dá para avaliar se é dengue, doutor? No consultório é possível levantar apenas a suspeita diagnóstica de dengue. Diante de uma situação de epidemia, isso é suficiente para já iniciar o tratamento como se fosse dengue. Existem alguns exames laboratoriais que podem ser feitos nos primeiros dias da doença, que é a detecção do próprio vírus diretamente, ou mais ao final do quadro, a partir do 7º dia, quando você detecta anticorpos contra esse vírus. Mas não vale a pena esperar por esses exames. O tempo que se perde até obter esse resultado é um tempo precioso demais que o paciente pode complicar durante esse tempo de espera. Era isso que eu queria saber, porque pode demorar o resultado e o desconforto e os sintomas piorarem, né? Então, o cidadão tem direito, o governo favorece o exame, mas só que quando ele chega lá doente, ele quer uma resposta imediata. E é aconselhável fazer logo o exame de sangue? Existem algumas determinadas ocasiões em que, já no primeiro atendimento, é necessário colher alguns exames que não são exames complexos. É um simples hemograma que o paciente não precisa estar nem em jejum para colher e que costuma ficar pronto ainda no mesmo dia. Geralmente o médico pede o exame quando o sintoma é muito forte, parece ser o dengue, ou quando ele fica na dúvida? Nas duas situações, na verdade. Nos primeiros dias do dengue, é importante, às vezes o médico solicita já um exame já no primeiro atendimento, ou por tratar-se de pacientes que possuem outras doenças associadas, um paciente que é hipertenso, que é diabético, é um paciente que possui alguma doença neurológica, alguma doença do sangue, que levaria ele a ser um paciente com risco maior de evoluir com formas graves da doença. Agora é muito bom, né? Porque o resultado é imediato. Com 24 horas a pessoa já tem a certeza, não é, doutor? Não a certeza, mas com o exame é possível reforçar a suspeita de dengue ou descartar a suspeita de dengue. Eu acredito que o dengue, dando numa pessoa bem alimentada, uma pessoa que presta atenção na alimentação e está com perfeita saúde, ele não represente nenhum perigo grave. O perigo é aquela pessoa recém-operada, muito idosa, ou então com alguma recente doença, né? Ou estando convalescente de alguma gripe, de alguma coisa. O que o senhor acha sobre
problema assim, se juntar? Qual é o agravante que pode gerar? É claro que duas doenças serão sempre pior do que uma doença isolada. Então, realmente, pessoas com outros problemas de saúde, uma vez contraindo dengue, têm uma chance maior de evoluir com formas graves. Em caso da pessoa ter passado por uma cirurgia, estando no hospital, por exemplo, está no hospital que tem, né, não tem como você controlar como a sua casa, aí de repente tem uma dengue, o que é que causa, doutor? É importante ter uma noção que, apesar do nome dengue hemorrágico, as principais complicações do dengue não são o sangramento, e sim a desidratação que o dengue provoca. É como se perdesse líquido do sangue, o sangue tornasse muito grosso e tivesse dificuldade de circular por isso. E é isso que leva um paciente com dengue à morte, e não o sangramento. E é por isso que, pelo menos aqui no Brasil, existe uma corrente grande de profissionais da infectologia querendo eliminar essa nomenclatura de dengue, essa divisão entre dengue e dengue hemorrágico. Com certeza, foi bastante esclarecedor. Doutor Danilo, existe alguma pergunta que eu possa ter esquecido de falar, alguma consideração final que o senhor queira fazer para o nosso público? Em primeiro lugar, eu gostaria de lembrar que o dengue é uma doença que possui duas fases bem distintas. Em uma primeira fase, o paciente ele tem muita dor de cabeça, tem uma febre elevada, muita dor no corpo, que tende a desaparecer cerca de 5 a 7 dias. Entretanto, é nessa fase que o paciente começa a achar que já está se recuperando do dengue que costuma acontecer esse fenômeno de desidratação. Então, quando o paciente acha que está ficando curado, na verdade é o momento de maior perigo no dengue. Então, todo paciente com suspeita de dengue, no final do seu período febril, não retorne às suas atividades. Procure novamente o atendimento médico. Redobre os cuidados. Os cuidados. Essa foi uma dica maravilhosa. Você aí fique atento, porque o que eu vejo mais é falar sobre recaída. Já estava bonzinho, como é que pode? Que doença horrível. Pois muito obrigada, hein, doutor Danilo? Obrigado, digo eu. Foi um prazer.